Boa noite a todos. Estamos dando início ao webinário Deficiência e Aprendizagem em Tempos de Pandemia. É um evento organizado pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Paracambi, em conjunto com a coordenação de extensão também do Campus Paracambi e a coordenação de biblioteca. Além das instituições, também nós contamos com o apoio do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas, o NAPNE, do Campus Paracambi. Trouxemos para a palestra a doutoranda em Educação, Natália Araújo de Sá. Natália Araújo, que é gerente de Educação Especial Inclusiva da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu. Agradecemos desde já o convite ao aceite da Natália, pela sua disponibilidade de estar conosco aqui essa noite e estar participando do webinário. Natália, boa noite, seja muito bem-vinda. E começo já com você agradecendo, a sua participação e a participação de todos aqueles que estiverem interessados em assistir a sua temática sobre educação especial. Natália, você poderia nos dizer, por gentileza, já na questão 1, e tentar tirar a dúvida que nós temos, que muitos têm, na verdade, qual é o conceito do público-alvo da educação especial? Na verdade, quais são os alunos que são compreendidos por esse conceito? Bom, boa noite. É um prazer estar com todos nesse evento sobre aprendizagem e deficiência. Bom, de início, para situar, o público-alvo da educação especial, assim definido, são os alunos com deficiência sensoriais e deficiência intelectual, os alunos com deficiência física, os alunos com altas habilidades e superdotação, e foi incluído mais à frente os alunos com TEA, que é o transtorno global, o transtorno do espectro autista. Então, esse é o público-alvo da educação especial, é esse público que é atendido nas salas de recurso. Esse público foi definido a partir de políticas públicas para a educação especial. Assim, se foi definido o atendimento para esse público e as suas especificidades. Ok, Natália, muito obrigado pela sua primeira explanação. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, ainda em cima da primeira pergunta, o público-alvo, conceitualmente, da educação especial, ou o conceito de educação especial, ele pode ser ampliado para outras especificidades, aluno com dislexia, dificuldade de aprendizagem, com TOD, com quadro depressivo. Você poderia nos explicar até que ponto a escola pode abraçar esses alunos também? Bom, essa pergunta ela é muito interessante. Quando foi definido em termos de política pública o atendimento para o público-alvo da educação especial, e assim foi definido as pessoas com deficiência e transtorno do espectro autista, esse outro público, ele ficou de fora desses atendimentos na sala de recurso, porque tem um outro viés e outra perspectiva de atendimento. Mas algumas prefeituras já vêm se organizando para dar suporte a esses alunos. Alguns dispositivos legais também foram sendo construídos para atender a esse perfil de aluno. E tem uma confusão em relação aos alunos com deficiência e os alunos com transtornos de aprendizagem e alunos com dificuldade de aprendizagem. Quando a gente está dentro de uma sala de aula, a gente pode, por algumas outras questões, confundir, ou a metáfora do déficit cognitivo, ele pode ser assimilado a um grupo específico de alunos que, na verdade, não tem nenhum tipo de deficiência. Questões relacionadas a dificuldades no campo emocional, no campo das relações ali entre o conteúdo e o aluno, como o processo de ensino-aprendizagem ele é dialogado dentro de sala de aula,
pode evidenciar algumas dificuldades de aprendizagem, que é totalmente diferente dos distúrbios de aprendizagem. Quando o aluno tem ali uma dificuldade na leitura, na escrita, ele pode ser muito bem confundido com um aluno que tem alguma dislexia, ou quando ele tem algumas dificuldades no campo da matemática, ele pode ser muito bem confundido com um aluno que tem descalculia, ou ele pode ser muito bem confundido com algum aluno que, em hipótese, tem algum tipo de deficiência que é totalmente diferente. E isso dentro das escolas é uma questão a ser discutida, né? O professor, dentro de uma mesma sala de aula, além do público-alvo da educação especial, ele tem os alunos com os transtornos de aprendizagem, ele tem os alunos com dificuldade de aprendizagem. E é um professor para lidar com todas essas questões e um currículo todo direcionado para as questões das disciplinas que não atendem às necessidades específicas de aprendizagem daquele grupo de aluno tão diverso, tão diversificado, com necessidades de aprendizagem que não necessariamente dialogam com o currículo e com as práticas pedagógicas. Então, assim, essa é um marco importante, é um marco de diferenciação importante que precisa ser feito. Os alunos com deficiência hoje têm os atendimentos na sala de recurso, em tese, no contraturno. Tem as salas de recurso, tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 mais voltada para os alunos com outros tipos de deficiência, e a sala tipo 2 para os alunos cegos. Então, assim, são tipos de salas diferentes, atendimentos diferentes, suportes pedagógicos diferentes. E o que pode se fazer dentro dessa lógica, visto que os alunos com distúrbios de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem não entram dentro desse perfil e dentro desse público que pode fazer parte das salas de recurso. Esse é o grande nó da educação e a grande discussão e o grande embate que hoje se tem. Como os professores eles podem organizar atividades pedagógicas que atendam a esse perfil de aluno. E uma questão muito importante é pensar no currículo. Não é simplesmente flexibilizar o currículo para tornar o currículo mais fácil. É maximizar as potencialidades de aprendizagem, dialogando com a realidade e com o público que, de fato, aquele professor ele atende, seja no espaço escolar, e hoje, como estamos vivendo nesse momento da pandemia, num espaço não escolar, num espaço virtual. Como o professor ele pode estar organizando as suas atividades, planejando, pensando, em primeiro lugar, no perfil de aluno que ele atende, quais são as possibilidades do aluno dialogar com o currículo que ele está propondo ao aluno e quais são as possibilidades de o aluno também intervir naquele currículo, né? Como a gente preconiza a educação inclusiva, os alunos eles são sujeitos de direito e eles precisam dialogar com o currículo que eles ali, de alguma maneira, vão interagir. É importante essa interação entre aluno, currículo, professor, para a gente pensar numa perspectiva de educação inclusiva. Hoje, a educação inclusiva ainda é um marco a se alcançar. Para o público-alvo da educação especial, em específico, nós garantimos o acesso, em certa medida garantimos a permanência, mas o aprendizado ainda é um fator de discussão e perpassa muito pelo currículo. Então, para a gente falar em educação inclusiva, a gente teria que trabalhar nesses 3 vieses. Então, a educação inclusiva ainda é uma perspectiva que as escolas trabalham, que os professores trabalham, e que todo o grupo, né, todos os profissionais da educação especial, eles dialogam para conseguir alcançar esse objetivo que é a aprendizagem. Mas uma questão muito importante, que aprendizagem? Essa aprendizagem do currículo acadêmico, que não necessariamente ela tem a ver com as necessidades específicas de aprendizagem do aluno, se a gente for colocar nessa perspectiva, o aluno vai sempre estar em fracasso escolar, ou em situações de fracasso escolar.
Não necessariamente as necessidades de aprendizagem, e aí eu cito um exemplo de um aluno com paralisia cerebral, com grande comprometimento, pode ser aprender álgebra, pode ser aprender questões do currículo, da seriação, mas tem questões anteriores que precisam ser trabalhadas com esse aluno. E por isso a importância dos professores do atendimento educacional especializado, que em colaboração com os professores do regular, precisam, e aí é uma questão muito importante, é esse diálogo, estreitar os diálogos, que ainda, nesse momento, é uma situação difícil, esses momentos de encontro. O trabalho do professor do AE é o contraturno do professor do regular. Então, muitas das vezes, esses professores eles não se encontram. Então, como dialogar o currículo se fundamentalmente o planejamento ele vem de encontros? Então, são questões das políticas públicas que precisam ser repensadas, precisam ser reanalisadas. Mas voltando ao tema em tela, quando a gente fala, né, desse aluno em específico que eu citei, o currículo deveria ser pensado para ele não no sentido de flexibilizar, facilitar, mas em princípio se trabalhar a comunicação e a linguagem, que é fundamental, e a questão da observação, como esse aluno aprende. A gente só pode ensinar se a gente primeiro tem a pergunta fundamental, o aluno aprende. Como a gente pode organizar o tempo, que também é uma outra questão, para a gente viabilizar a aprendizagem. Não necessariamente 4 horas do aluno em sala de aula significa que ele está incluído. Não necessariamente a gente fazendo uma atividade rápida, sem um planejamento prévio, colocando algumas atividades em folha, a gente vai estar incluindo o aluno. Então, são dinâmicas que o professor ele precisa pensar, organizar dentro de sala de aula, quebrar aquele paradigma que o professor é o único centro do saber e o professor está à frente e todos os alunos sentados em fileira. A gente precisa pensar a reorganização das salas de aula, a gente precisa trabalhar com pareamento de alunos com deficiências e alunos sem deficiência, para fazer essa troca de experiência entre esses alunos. A gente precisa pensar em atividades que não sejam específicos para um determinado perfil de aluno, mas que seja um currículo e uma atividade que todos possam participar, fazendo os pequenos ajustes para cada um, para a participação de cada um. Se tem algum aluno que tem alguma dificuldade na linguagem, na comunicação, essas são as adaptações que é preciso se fazer para se trabalhar um conteúdo que possa atingir a todos de igual maneira. Então, são essas as organizações que a gente precisa pensar enquanto professor, enquanto organização do espaço em sala de aula, enquanto organização em outros espaços não escolares que, nesse momento, nós estamos vivenciando, que são as diversas formas de atendimento e suporte ao aluno público-alvo da educação especial, aos alunos com distúrbios de aprendizagem, aos alunos com dificuldades de aprendizagem, esses novos rearranjos pedagógicos que precisam ser discutidos. E aí vale ressaltar a importância da leitura, do que vem sendo produzido em termos de conhecimento no campo da educação inclusiva, na perspectiva da educação inclusiva. Quais modelos estão sendo discutidos de educação? Quais quebras de paradigmas que vêm sendo debatidos nessa área? Porque, volto a repetir, é importante frisar, inclusão não é só colocar o aluno dentro de sala de aula, colocar o profissional de apoio com o aluno e assim a gente vai conseguir garantir a inclusão. Inclusão é potencializar, maximizar a aprendizagem do aluno. O professor, o agente de apoio, serem o suporte e eles serem um meio de dialogar com o aluno
o currículo e a aprendizagem. Então, esse novo panorama da educação, voltado mais para os direitos humanos, que a gente precisa discutir. Esse currículo que está aí em forma de seriação, sem ter uma relação entre as outras disciplinas, de fato, ele é uma questão que dificulta só a aprendizagem dos alunos com deficiência? Não. Esse currículo, da maneira que está posta, sem esse diálogo entre as disciplinas, sem esse diálogo entre os conteúdos, sem um planejamento, sem a percepção de qual público se atende, de quais as necessidades de aprendizagem desse perfil de aluno que esse professor ele atende, ele não só vai dificultar a aprendizagem do público específico, que é o público-alvo da educação especial, como todos os outros alunos. Então, a questão fundamental que a gente precisa pensar nesse momento e discutir de forma muito séria é a questão do currículo. Que currículo é esse que não leva em consideração as necessidades de aprendizagem dos nossos educandos? Que currículo é esse que não leva em consideração 3 pilares para a aprendizagem, que é a questão afetiva, a questão psicomotora e a questão cognitiva? Que currículo é esse que não dialoga com os seus atores? Então, é essa dinâmica que a gente precisa repensar para a gente começar a discutir sobre educação inclusiva. As dificuldades de aprendizagem não são uma questão específica dos alunos público-alvo da educação especial ou dos transtornos de aprendizagem. As dificuldades de aprendizagem, elas podem ser motivadas por uma questão pedagógica, de organização pedagógica. Então, são essas as questões, são esses os marcos iniciais para a gente começar a pensar sobre a questão da aprendizagem. Porque a aprendizagem, quando a gente fala de aprendizagem, é muito amplo. Né? A aprendizagem não é só o aluno sair da escola e estudando, passando de série, de seriação, todas as disciplinas. E ao final, ele consegue dialogar com o que ele aprendeu? O conteúdo, de fato, é vida? O que ele aprendeu, imediatamente ele vai conseguir dialogar com a realidade dele vivida, ele vai conseguir fazer proposições. Isso, de fato, vai promover a mudança na vida do aluno? Quando a gente fala de aprendizagem, uma questão fundamental, que é a comunicação, a linguagem. Muitos alunos, eles leem, eles escrevem, mas eles não conseguem dialogar com o que eles escreveram, eles não conseguem dialogar com o que eles leram. Então, de fato, houve aprendizagem? A aprendizagem é só a decodificação de um código de leitura e de escrita, ou é um diálogo com que você aprendeu? Pode, de alguma maneira, intervir naquele conteúdo que foi ali dialogado entre o aluno e o professor. Então, são questões muito importantes. Volto a essa questão do aluno público-alvo da educação especial, que são questões muito mais delicadas de se discutir no campo da educação. Quando a gente recebe, né, um aluno com deficiência, a gente fica muito preocupado com o laudo. Qual é o laudo dessa pessoa? Qual é o laudo? Como se o laudo viesse antes da pessoa. A gente tem que se preocupar primeiro em conhecer a pessoa, olhar o aluno, conversar com o responsável, ver qual foi a trajetória acadêmica escolar desse aluno, quais são as dificuldades ali apresentadas pelo aluno, quais são as potencialidades que a gente pode trabalhar com o aluno, quais são as formas organizativas desse aluno estar em sala de aula. Isso são questões muito importantes e que vem anterior ao laudo da deficiência. O laudo não define a pessoa com deficiência. E cabe ressaltar que a deficiência não é uma doença. Como o transtorno do espectro autista é uma condição. Então, a gente precisa olhar para essas pessoas de fato, entender
que elas têm desejos, entender que elas têm ali, e elas são movidas por interesses, e que a gente precisa organizar a escola, repensar o currículo, repensar o trabalho pedagógico, para a gente conseguir, de fato, entender o que é aprendizagem. Feito, Natália. Obrigado pelas suas ponderações. Eu gostaria de ainda espremer um pouco mais o seu conhecimento ainda nessa questão, antes de a gente partir para uma próxima. A respeito, quando você fala, no final da sua fala, sobre a questão do sujeito, né? A questão do aluno, para você não ver, do campo de vista, ter um olhar simplesmente biológico sobre esse indivíduo, né? Avaliá-lo como se fosse através de um CID, como se um código ao se definir o ser humano. Longe disso, né? Você nos explica para ver esse sujeito histórico de forma holística, integral. Eu gostaria de colocar uma citação aqui da Lei Brasileira de Inclusão, enfatizando justamente a sua fala, mas para provocar todos, né, a aprofundar esse seu conhecimento, que é do artigo 4º da Lei Brasileira de Inclusão, né, que fala que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Por fim, no seu primeiro parágrafo, ainda do artigo 4º, considera-se discriminação em relação à deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Em relação a uma outra questão, Natália, eu queria que você falasse o seguinte, antes de falar, você já falou bastante sobre a questão do currículo, né, a importância do currículo na educação inclusiva. Houve na verdade, uma pesquisa que eu realizei, que em 2010, muitos sabem, de acordo com os dados do IBGE, no Brasil existiam, em 2010, 45 milhões de pessoas com deficiência. Bom, dados atuais, né, houve uma nova pesquisa dos próprios indicadores do governo federal, através do IBGE, dizendo que as pessoas com deficiência no Brasil estão num quantitativo de 12%. Isso é aproximadamente em torno de 25 milhões da população. O que houve de erro lá atrás para houve uma nova recontagem e você reduzir em 20 milhões as pessoas com deficiência? Então, a questão da deficiência perpassa muito pela autodeclaração. Então, houve-se essa recontagem de dados, e a partir dessa recontagem de dados e de descritores mais específicos, pode-se observar que o número inicial, que era em torno de 45 milhões, não correspondia à realidade. E aí, com essa nova recontagem, a partir de outros descritores, puderam-se chegar a esses números atuais, que é em torno ali desse total de 12%. Muitos desses descritores também, esses dados coletados foram a partir do número de um dos dados coletados, né? A partir do número de matrículas de pessoas com deficiências nas redes públicas de ensino e em outros instrumentos legais que essas pessoas puderam ser percebidas pelo sistema. Então, assim, assistência social, dentre outros que puderam ser contabilizados. Dentro desses dados também, ainda se tem, pelo estado do Rio de Janeiro, né, um grupo específico que entrou, que foram as pessoas com a síndrome do Zika vírus, né, que a partir dessa síndrome nasceram crianças com microcefalia,
comprometimentos e outras comorbidades, também se teve uma recontagem a partir desse público e fizeram-se mapeamentos e localizaram aonde teve a maior incidência de nascimento dessas pessoas. Então, assim, são novos dados que vêm sendo agrupados para a gente pensar em termos de política pública específica para esse público-alvo da educação especial. Mas voltando um pouco para falar, por que o Brasil optou, dentro das políticas públicas, em atender o público-alvo da educação especial, as pessoas com deficiência, e mais à frente as pessoas com TEA, transtorno do espectro autista, e deixou, em termos de política pública, as pessoas com transtornos de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem. O Brasil, ele foi signatário, ele é signatário da Declaração de Educação para Todos, que é a Declaração de Jontien. O Brasil, ele não é signatário da Declaração de Salamanca. A Declaração de Salamanca, embora a gente estude em cursos de formação na área da educação especial, embora a gente estude esse documento também nos cursos de formação de professores, nos cursos de pedagogia e na área da educação, nós não somos signatários. E por que nós não somos signatários desse documento? Se atender à Declaração de Salamanca, todos os alunos com dificuldades e necessidades de aprendizagem fariam parte das políticas públicas de educação do Brasil. E pensando, dialogando sobre essa questão, em termos de orçamento, qual é o público em maior vulnerabilidade? Em termos de dar assistência e apoio, os alunos com deficiência ou os alunos com dificuldade de aprendizagem. Então, o Brasil priorizou as suas políticas públicas, voltou-se para atender a esse público, os alunos com deficiência. E assim, esses outros alunos que foram deixados de fora dessas políticas públicas, eles ficaram em algum momento de forma secundária. Então, políticas públicas em específico para esse outro perfil de aluno não foi alvo das políticas educacionais. Isso se reverberou no campo federal e aí na adoção de políticas públicas em âmbitos estaduais e em âmbitos municipais. Essa é uma questão também que precisa ser revista, rediscutida. Porque quando a gente atende, né, em termos de política pública, e a gente direciona, além de formação de professor, recursos e materiais, a gente não coloca em discussão a questão da aprendizagem desse outro perfil. E qual profissional a gente precisa formar para atender esse outro perfil de alunado. Então, é uma questão muito importante, muitos confundem e acreditam signatários da Declaração de Salamanca, que diz ali que nós deveríamos atender todas as necessidades de aprendizagem, sendo que nós não somos signatários, e sim da Declaração de Jontien, que foi a partir ali de 1990, quando todos os sistemas de ensino, eles incluíram todas as pessoas que estavam de fora do sistema de ensino regular. Dentre todas essas pessoas, incluem-se as pessoas com deficiência, estavam no ensino segregado. Então, essa foi uma diferenciação, né? Todos passaram a fazer parte do sistema de ensino, mas com isso não veio o investimento de construir mais escolas, de promover formação de professor, de capacitar todos os profissionais envolvidos na área da educação para se trabalhar com esse novo perfil de aluno que agora faz parte do sistema de ensino. Então, são essas as fragilidades da educação, que ainda
no momento presente, nós vivenciamos. Então, são questões muito importantes que precisam ser debatidas, questões de financiamento, questões de definição de público-alvo da educação especial, quem faz parte e quem está fora desse perfil de público-alvo da educação especial, porque quem está dentro, quem está fora, define como a gente vai direcionar os recursos específicos que são relacionados a algumas especificidades que esse perfil de alunato precisa para estar dentro da escola. Ok, obrigado, Natália. Deixa eu só fazer um adendo aqui, no início do nosso webinário. Eu esqueci de dar os devidos créditos à coordenação de extensão, a COEX do campus Paracambi, que, através do professor Jael, está sendo responsável não só pela organização e divulgação do evento. Natália, você comentou num primeiro momento, mas eu queria que você falasse um pouco mais, você falou sobre a questão do currículo. Como ele é fundamental a gente debater dentro do espaço escolar, né? Corpo docente. Eu queria saber o seguinte, dentro do que você está dissertando, a sua temática sobre a estrutura curricular, baseada em disciplinas, né? O Instituto Federal tem disciplinas do ensino médio, técnico, além de atender alunos da graduação. Então, você vê assim, é possível, sem que haja diálogo entre elas, e como isso cria de impacto no processo de ensino-aprendizagem do aluno público-alvo da educação especial? Por gentileza. Bom, essa é uma pergunta muito interessante. A gente vai voltar e dar um passo atrás. O número maior de matrícula dos alunos público-alvo da educação especial ainda se encontra, em grande maioria, no ensino fundamental, na primeira fase do ensino fundamental, o ensino fundamental 1. Na segunda fase do ensino fundamental, que corresponde ao 6º ao 9º ano, há um esvaziamento dos alunos com deficiência e transtorno do espectro autista, pelas dificuldades impostas, pela falta de estrutura e organização para dar suporte a esses alunos. São diversos professores, disciplinas, a falta de diálogo entre esses professores, a falta de planejamento e de organização do currículo, a falta de se pensar uma estrutura de atividade voltada para as necessidades específicas de aprendizagem, e também uma questão fundamental que é a avaliação. Porque a avaliação, ela fica no paradoxo do normal e da normalidade. Então, os alunos com deficiência que não conseguem atingir do currículo baseado nas disciplinas, ele é colocado numa situação de fracasso e ele não consegue dar prosseguimento aos estudos. Então, assim, quando a gente fala de currículo, a gente também fala de avaliação. Fala do parâmetro da normalidade, da normalidade. Quando a gente avalia, quando a gente pensa no currículo, a gente está pensando para um aluno ideal, que não necessariamente ele está na escola. Para um aluno que não tem nenhuma dificuldade de aprendizagem, que tem uma família estruturada, organizada, que consegue dar suporte para esse aluno em casa, que ele tem todas as condições de estudar, que ele tem uma alimentação que favoreça a aprendizagem, que ele tranquilo e emocionalmente estável para ele conseguir desenvolver as atividades dele na escola. Esse é o ideal de aluno que não está na escola pública brasileira. Então, a gente primeiro precisa pensar sobre essa questão, dar esse passo atrás. Quem é esse aluno que de fato está na escola? Não é o aluno que precisa se adaptar à escola, é a escola que precisa se adaptar ao aluno. Então, é esse caminho ao inverso que a gente precisa fazer. E aí, uma questão fundamental que a gente não foca muito, para mais à frente eu conseguir responder a sua questão, a gente não trabalha questões fundamentais na educação infantil. Quando a gente recebe algum aluno com deficiência ou com transtorno do espectro autista lá na educação infantil,
os outros alunos, a gente quer aquele aluno sentado, que fala pouco, aquele aluno quietinho, e educação infantil não perpassa por esse campo. É onde a gente tem que trabalhar a questão da motricidade, a gente tem que trabalhar as questões afetivas, a gente tem que trabalhar a organização, a gente tem que trabalhar a autonomia. Então, são questões da organização de sala de aula, a gente tem que trabalhar isso como fundamental para o aluno. Então, a gente chega, e quando esse aluno passa da educação infantil e vai para o primeiro ano, questões básicas e elementares que deveriam ser sido trabalhadas na educação infantil, essas dificuldades elas são levadas para o primeiro ano do ensino fundamental. E ali a criança pode estar numa situação de dificuldade de aprendizagem, seja a criança com deficiência, seja a criança com algum tipo de transtorno de aprendizagem. Então, o que dificulta a aprendizagem são essas ausências ou são essas lacunas que deixaram de ser trabalhadas fundamentalmente na educação infantil. Então, ali a gente começa passando essas dificuldades. O aluno, ele passa pelo ensino fundamental 1 e 2, ele chega ao ensino médio com todas essas lacunas na aprendizagem. E aí, como você organiza um currículo médio que tem ainda, além das disciplinas, acho que ali curriculares, tem as disciplinas de conteúdo ali voltado para a questão técnica ali para um curso em específico. E aí posso citar um curso da mecânica. Tem ali as disciplinas, que são correspondentes ali do ensino médio, mas ali aliadas com as outras disciplinas que são específicas do curso de mecânica. Então, assim, como você vai planejar para um aluno que já vem de lacunas em todo o seu processo de aprendizagem e ele consegue, os poucos que conseguem com deficiência, chegam ao ensino médio? É difícil, porque o parâmetro que os professores se baseiam ainda é de um currículo que não atende às especificidades de aprendizagem. Precisaria se dar um passo atrás. Como esse aluno aprende, como a gente pode organizar o currículo. E aí é uma questão fundamental, o plano educacional individualizado. O plano educacional individualizado, ele não passa por a gente colocar facilidades para o aluno conseguir aprender, mas sim colocar numa perspectiva de dialogar para a gente entender como o aluno aprende, para a gente conseguir organizar. E aí, para a gente fazer os nossos processos de acompanhamento e de avaliação. E aí que é importante que quando a gente avalia, a gente não está avaliando só o aluno, o processo de aprendizagem do aluno. A gente também tem que avaliar o processo de ensino-aprendizagem. As dificuldades de aprendizagem, elas não podem ser deslocadas apenas para o aluno. Esses processos de ensino-aprendizagem também perpassam pelo professor. E aí um dado interessante, Marcos. Quem são os alunos que conseguem chegar ao ensino médio técnico? Aluno público-alvo da educação especial. Em sua maioria, são alunos com deficiências sensoriais, os alunos surdos e os alunos cegos. Os alunos com deficiência intelectual, síndrome de Down e outra deficiência múltipla, esses ainda não chegam no ensino médio. Tampouco chegam no ensino superior. Então, é isso que a gente precisa trabalhar. A gente precisa, primeiro, fortalecer a educação básica, fortalecer ali, e fundamental, a questão da educação infantil, uma boa formação no primeiro ano, o ensino fundamental 1 e 2, para a gente conseguir vencer essa barreira que ainda é o acesso dos alunos com deficiência e com transtorno de espectro autista no ensino médio e no ensino superior. Volto a repetir, a gente precisa dialogar um currículo. Por que eu insisto no currículo? Porque é uma questão de entrave. Muitas das vezes a gente escuta o professor, mas ele não acompanha o currículo. O que eu posso fazer para ele? Aquele planejamento em cima da hora que o professor
muitas das vezes, por não saber como trabalhar com aquele aluno, passa uma atividade em folhinha e aquele aluno fica pintando sem muito entender por que ele está fazendo aquela atividade e quais são os conteúdos que aquele professor ele quer desenvolver com aquela atividade ali de pintura e outras atividades. Uma outra questão também que a gente deixa de trabalhar, que é o currículo funcional. O currículo funcional natural. E aí, por que é importante? Porque nós precisamos trabalhar autonomia. Como a gente quer que os alunos sejam sujeitos que interajam com o conteúdo, se nós não trabalhamos com uma questão fundamental, que é a autonomia. E a autonomia perpassa por dizer quais são os interesses ali e como ele pode dialogar com aquele currículo, como o currículo pode dialogar com a cultura local daquele aluno, como o currículo ele pode conversar com diversas questões que estão no mundo e que precisam ser ali dialogadas entre aluno e professor. E eu volto a insistir, todo aluno é capaz de aprender. Todo o aluno é capaz de se comunicar. A gente só precisa entender e trabalhar a questão fundamental, que é a linguagem. Todo aluno, insisto, é capaz de se comunicar. E aí trago experiências enquanto professora também de atendimento educacional especializado. Quando recebi em minha sala de recurso um aluno com transtorno do espectro autista, as expectativas da responsável eram baixíssimas, porque ela vinha de um histórico de entrada e saída do sistema de ensino, de muitas frustrações. Então, a primeira coisa que foi trabalhada foi o acolhimento dessa responsável. Quais são ali as expectativas, quais eram ali as relações que estavam ali em loco, que a gente precisava debater, discutir, para a gente pensar num plano educacional individualizado para o aluno. Quais eram as questões que eram exteriores à escola e que, de alguma maneira, influenciavam dentro da escola? Então, assim, para citar, esse aluno, quando ele chegou à escola, ele não entrava porque o simples barulho do portão já causava uma certa desordem emocional nesse aluno. Então, enquanto professora, essa observação, o plano de atendimento foi fazer uma estratégia de receber o aluno, trabalhar os diversos sons na porta da escola e a gente ali trabalhar todos os dias para a gente conseguir, aos poucos, fazer com que aquele aluno entrasse no espaço escolar. Então, são atividades que a gente vai organizando, que a gente vai estruturando e dentro desse processo é importante que todo responsável ele tem direito de saber a proposta pedagógica que está sendo ali planejada para o discente, o aluno. Todo o responsável, isso é garantido por lei. Então, quando a gente monta um plano educacional individualizado, o responsável ele toma ciência sobre esse plano. Quando a gente monta um plano educacional individualizado para um aluno que está no ensino médio, esse aluno tem direito de saber qual é a proposta pedagógica que está sendo direcionada para esse aluno. Que aspectos do currículo irão ser trabalhados com esse aluno? Então, voltando a essa organização que foi feita para esse aluno específico que eu trabalhei. Então, a gente foi trabalhando essas questões do som e o aluno começou a entrar na escola. Esse aluno não falava, ele tinha muita ecolalia, né? Tinha alguns comportamentos estereotipados, então a gente foi trabalhando essas questões. Também a gente foi trabalhando questões, e aí quando eu digo trabalhando, porque eu trabalhava em conjunto com a professora do regular, que também é importante. Os momentos desse aluno na sala de aula eram dialogados
e conversados comigo, professora da sala de recurso, quais atividades que a professora desenvolvia que a gente poderia incluir e colocar aquele aluno dentro e fazer com que ele participasse de uma maneira ativa daquelas atividades. Então, esses momentos de diálogo entre sala de recurso e sala regular foram importantes para a gente montar esse diálogo e montar essa estratégia de ensino-aprendizagem. Então, ao final de 2 anos, no início, a expectativa da mãe era que ele apenas socializasse, e esse é o engano que muitos compreendem a educação especial, como a educação especial fosse só para socializar, como se socializar estava bom. Socializar, você pode socializar em outros espaços que não necessariamente a escola. A escola é o espaço da aprendizagem, também da socialização, mas fundamentalmente da aprendizagem. E é isso que a gente precisa ter como organização do nosso trabalho pedagógico. A escola é um espaço de aprendizagem. Então, ao final de 2 anos, esse aluno com transtorno do espectro autista, ele saiu lendo e escrevendo. Então, se as expectativas no início eram muito baixas, de apenas socialização, a mãe, a partir de muito diálogo, de organização, de aos poucos a gente ir fazendo a adaptação do horário, espaço-tempo dele da escola, ele foi conseguindo fazer com que a permanência dele na escola fosse uma permanência agradável. E a gente envolveu, e isso é importante, né? O projeto da educação especial, ele não pode ser só a cargo do professor especialista, como se o professor especialista, os agentes de apoio, mediadores, fossem o único responsável pela permanência daquele aluno na sala de aula. Porque fica muito essa questão ainda entre os professores especialistas e os professores do ensino regular. De quem é a responsabilidade pela educação? Muito se é acreditado a essa responsabilidade somente aos professores especialistas. Então, isso é um outro problema que a gente precisa reestruturar a educação. Então, são essas as dificuldades. As dificuldades em si não estão na pessoa com deficiência, está na estrutura da escola. Como a gente precisa reorganizar o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior para a gente conseguir dar suporte a esses alunos. Volto a repetir, com deficiência, com transtorno, com algum tipo de transtorno de aprendizagem ou dificuldade de aprendizagem. Que reorganização, que estrutura de currículo é essa que a gente pode repensar para a gente, de fato, construir espaços inclusivos? Porque essa é a grande questão. Está só na lei as garantias da educação inclusiva. É preciso dialogar com os autores, atores que fazem parte desse processo, que são os professores e toda a equipe pedagógica da escola, porque a gente não pode deixar de fora que é preciso que orientadores educacionais, orientadores pedagógicos, técnicos em assuntos educacionais, né, no ensino médio, no ensino superior, pedagogos, eles precisam, em conjunto com os professores, buscarem meios de organizar o currículo para atender as especificidades do aluno que, por algum motivo, tem algum tipo específico ou temporário ou permanente que ali dificultam a aprendizagem. Então, são essas as questões. A gente precisa pensar em toda a organização do ensino no país, que começa desde a educação infantil, passa pelo ensino fundamental 1 e 2, o ensino médio e o ensino superior. Isso tudo tem uma única questão: pensar o currículo, pensar a formação de professor, pensar as formas de avaliação, pensar fora desse binômio normalidade-anormalidade. A gente precisa pensar no sujeito.
e não colocá-los, ele tem algum tipo de deficiência, então necessariamente ele vai ter alguma dificuldade de aprendizagem. Sim, ele pode ter, como um aluno sem deficiência também pode ter. Mas o que a gente tem que trabalhar de fundamental no currículo para maximizar a aprendizagem dessas pessoas? O que de fato elas precisam aprender? Que é uma outra questão, porque muito, quando se discute aprendizagem, se desloca as expectativas, às vezes, dos responsáveis e a gente não consegue compreender quais são as expectativas e os interesses do aluno. Então, é essa dificuldade também, porque a gente pensa que a pessoa com deficiência, ela não pode falar, é sempre o outro falando pela pessoa com deficiência o que ela quer aprender, o que ela pode aprender. E é isso que é o fundamental. A gente precisa trabalhar a questão da linguagem, da comunicação, e aí entra uma questão muito importante, que a gente precisa trabalhar com muito mais atenção nas salas de recursos, seja na turma regular, com os profissionais envolvidos, né, na educação especial, de um modo geral, no ensino regular, e mais específico, né? Os alunos com dificuldade ali na comunicação, que é a comunicação aumentativa alternativa. Então, ali, como a gente pode potencializar essa ferramenta pedagógica, que no primeiro momento é do professor e pode ser um recurso do aluno? Porque existe essa diferença, o que é recurso do professor, né, dentro dessas tecnologias assistivas ali, que são as tecnologias de baixo impacto, baixo custo, e o que é um recurso para o aluno, que são coisas diferentes. Ferramenta pedagógica é o meio pelo qual o profissional ele usa uma tecnologia para ele conseguir fazer o processo de ensino-aprendizagem. E o recurso é o meio que o aluno utiliza para ele dialogar com aquele currículo e naquele espaço ali que ele está desenvolvendo a aprendizagem, seja no espaço escolar, seja no espaço não escolar. Então, também eu posso colocar aqui, que é muito interessante, né? A gente está vivendo um novo momento, que ele veio na esteira da pandemia. Então, de uma hora para outra, teve-se uma quebra de rotina. Os alunos, eles, de uma hora para outra, estão em casa, muitos não têm acesso à internet, muitos não estão conseguindo conviver muito bem com essa nova dinâmica social que foi imposta. Então, como professor, dentro desse novo contexto, que ele não foi preparado para, ele tem que, de alguma maneira, encontrar meios de se trabalhar uma questão que é fundamental para os nossos alunos, que é a comunicação, que é a linguagem, que são espaços de aprendizagem. Então, como isso pode ser pensado, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio? Nesse momento, estudos e a partir também de experiências como, nesse momento, gerente da educação especial inclusiva de Nova Iguaçu, em diálogo com os profissionais da educação especial, e aí eu cito todos os profissionais da educação especial, são os professores do atendimento educacional especializado, os professores itinerantes e os profissionais agentes de apoio à inclusão. Em discussão, a gente propôs atividades voltadas para os interesses e necessidades específicas de aprendizagem dos nossos educandos. E aí, por meio de vários canais de comunicação, encontramos os meios mais assertivos de mantermos o diálogo e o elo afetivo com a escola nesse momento de pandemia. Então, os professores, eles montaram, e aí é um meio. E esse meio tem sido muito exitoso, não só em experiências no município de Nova Iguaçu, como em outros municípios do Rio de Janeiro, em outros estados, e isso é uma nova dinâmica que vem apresentando resultados positivos. De organizar as atividades e não só mandar atividades,
mas fazer o contato direto com o aluno, entender como o aluno está, como o familiar está, porque o familiar, de uma hora para outra, ele viu toda a sua rotina também mudar. Agora, esse familiar, esse professor, ele está dentro de casa, ele tem que organizar todas as questões relativas ao gerenciamento do seu lar, e organização de trabalho, a questão da tecnologia, alguns com maior acesso, outros nem tanto, sem tantos recursos para ter acesso, e uma outra questão de saber ou não saber mexer com essas tecnologias. Então, assim, de uma hora para outra, teve essa mudança para todas essas pessoas, para os profissionais, professores que são professores, mas também são chefes de famílias, são pessoas que gerenciam o seu lar, que têm todas as suas vivências, que passaram por momentos difíceis nesse período da pandemia, seja por questões emocionais, seja por perda de família, seja por algum familiar ter perda de renda. O responsável também teve essa situação mais agravada, de uma forma mais aguda. Os alunos, de alguma maneira, que não conseguiram entender como essa nova dinâmica pode ser repensada, a questão da linguagem, a questão da comunicação, que diálogos responsáveis eles podem ter para conseguir ter uma nova reestruturação para a gente conseguir passar por esse período, não perdendo o elo e ressignificando o papel da aprendizagem e da escola. Então, em pesquisas, em alguns artigos já vem sendo feito em relação a isso. E trago aqui a experiência de Nova Iguaçu para falar sobre essa questão em específico. Os professores eles já mantinham o contato com os alunos por meio do WhatsApp, tinham contato com os responsáveis, e assim o primeiro contato que foi feito com os alunos foi para resgatar o elo afetivo, para eles entenderem que eles não estavam sozinhos, que os professores estavam ali juntos com os alunos. A partir disso, a gente foi montando atividades para os nossos alunos, algumas atividades mais específicas relacionadas à questão da motricidade, e aí cito o núcleo especializado em atendimento pedagógico que trabalha com o perfil de aluno com transtornos de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, que é o NEAP, e os alunos e os professores que atendem em específico os alunos com deficiência. Então, a gente foi montando grupos de atendimento com esses alunos, montamos blog, e dentro desse blog tem ali atividades diversificadas, e ali semanalmente se é feito contato com os responsáveis. Não é simplesmente mandar atividade, mas entender primeiro em que momento aquele responsável ele está, em que momento o aluno está e quais são as possibilidades de atividade e conteúdo que seriam interessantes para aquele aluno e para aquela experiência que pode ser vivida entre ele e o seu responsável. Então, isso foi muito importante para alguns alunos, em específico, deficiências sensoriais, surdos e cegos. A gente trabalhou muito a questão da linguagem, né, da língua. Alguns alunos surdos ainda não dominam a língua Libras e não dominam o português como segunda língua. Então, os professores do atendimento especializado, que são os professores que trabalham com esses alunos, eles fazem chamadas de vídeo. O professor que trabalha com alunos cegos também faz chamada de vídeo para discutir textos, discutir sobre o momento vivido, confecciona material adaptado. Algumas experiências também desse trabalho pedagógico que a gente vem desenvolvendo, também ele panorama de acompanhamento, os relatórios dos professores. Então, foi um outro instrumento muito importante para a gente entender o panorama
Então, construir um relatório para a gente entender quais os processos ali estão sendo mais exitosos, que diálogos estão sendo mais profícuos, que retornos a gente está conseguindo ter, pôde, de alguma maneira, redirecionar alguns trabalhos, redirecionar a organização das atividades e também repensar a estrutura do currículo que a gente vem desenvolvendo até esse momento. Nós focamos, e é importante, não só Nova Iguaçu, como estudos vêm apontando sobre essa questão, que a gente foque, a informação precisa ser trabalhada, precisa ser dialogada, reorganização de rotina, questões afetivas, o elo com a escola, com a educação, né? Os alunos eles precisam entender e compreender que sentidos tem a escola e a educação. Isso só é possível se a gente repensar todo o contexto do currículo. Isso, a importância dos professores, eles manterem contato com essas famílias e com esses alunos. Essa semana, os professores, alguns promoveram de forma remota uma atividade com os alunos e com os responsáveis. Muitos utilizaram a plataforma do Zoom, para todos se verem, todos manterem contato, para as pessoas poderem conversar, para as pessoas poderem dialogar. Então, isso foi muito importante. Uma outra dinâmica também que vem sendo realizada para alguns alunos é a confecção de materiais impressos. Para outros, a elaboração de material adaptado, possa-se trabalhar conteúdos específicos para as necessidades específicas de aprendizagem de alguns alunos. Então, para alguns alunos cegos, foi montado um material de Sela Braille, para se trabalhar a questão do código da leitura e da escrita. Para alguns alunos com grande comprometimento na questão cognitiva e da questão da linguagem, foi-se elaborado materiais para se trabalhar a questão da comunicação alternativa, aumentativa. Esse material ele foi pensado para que o responsável conseguisse desenvolver com o aluno. E aí é muito importante a gente ressaltar, o responsável ele não é o professor, ele não tem a formação de professor. Então, a gente precisa também pensar em que materiais a gente pode preparar e, em diálogo com o responsável, explicar o passo a passo para que ele consiga desenvolver de forma muito dinâmica, de forma prazerosa e de forma dialogada com o aluno público-alvo da educação especial. Esse contato mais direto, ele vem sendo desenvolvido em diversas redes, não só de Nova Iguaçu, como em outros municípios também. Isso também é importante, essa forma de organização e esse elo afetivo também com os alunos público-alvo da educação especial que estão no ensino médio. É importante esse resgate desses alunos, né? Trazer para perto, entender como esses alunos estão compreendendo esse momento, como eles podem dialogar com esse momento, que papel a educação e a formação estão desempenhando no sentido de pensar essa nova estrutura de educação e currículo. Então, é importante, de alguma maneira, criar meios e estratégias de manter esse elo com o aluno e as instituições de ensino. É fundamental, porque essa questão da pandemia, todo o mote que vem com ela, a gente não sabe de fato quem são os alunos que irão voltar. Quem são os professores que terão condições de retornar ao espaço escolar.
Quem são essas pessoas que irão voltar? E como elas vão voltar? Que sentidos elas vão ter da escola? Que papel, de fato, a educação teve e terá na vida dessas pessoas? São questões muito importantes. A questão da educação especial, em específico, é uma questão que precisa ser olhada com muita delicadeza. Nem todos esses alunos, eles têm uma questão que é fundamental, que é poder usar o uso ou não de equipamentos que podem, de alguma maneira, fazer a proteção. Então, alguns alunos, por questões de saúde, não podem usar máscara. Muitos alunos ali, por alguma questão, não conseguem fazer a higienização das mãos o tempo todo. Muitos alunos ali têm algumas dificuldades no controle ali da saliva. Então, assim, são questões muito importantes que a gente precisa pensar. E um tema recorrente nesse tempo é a educação híbrida. Alguns alunos retornando num cenário hipotético para as escolas, para os institutos federais, ensino médio, ensino superior, e outros alunos se mantendo em casa e tendo esse trabalho de educação remota no primeiro momento para esses alunos. Então, a gente precisa entender, dentro desses alunos com deficiência, quais que no primeiro momento seria seguro, numa situação hipotética, né, um cenário de chegada de vacina e todas as outras questões poderiam voltar. E uma questão anterior a isso, a questão da formação do professor, que protocolos de segurança nós precisaríamos ter e ofertar a esse professor para fazer esse atendimento pedagógico ao aluno com segurança do profissional e do aluno. Então, são questões que estão em discussão, que precisam ser debatidas com muito cuidado e com muita parcimônia, para a gente não ser precipitados no retorno, para a gente, de alguma maneira, não fragilizar ainda mais essa questão da educação para os nossos alunos. Então, são questões muito importantes que a gente precisa repensar, que a gente precisa reorganizar. A questão das tecnologias assistivas, nesse momento, ela se torna fundamental. Então, os professores eles precisam estar atentos a isso. Isso era uma questão que estava muito em discussão no campo da educação especial, mas ainda era se trabalhado de uma maneira muito espaçada, sem muito diálogo e sem muita atenção, essa questão que se tornou tão fundamental nesse momento. Então, assim, são pontos interessantes que precisam ser repensados. A questão da estrutura e organização e como a gente pode, dentro do possível, organizar atividades remotas que favoreçam esse elo com a escola, com a educação e com a aprendizagem. Então, são questões importantes que afetam os alunos do ensino fundamental, que de alguma maneira precisam ser pensadas e discutidas no ensino médio e também no ensino superior. As experiências exitosas, elas já começam a aparecer ali no ensino fundamental, por meio de prefeituras, e começaram de alguma maneira em movimento, em tudo acontecendo ao mesmo tempo, organizar alguns atendimentos que precisam alguns ser revistos, outros repensados, rediscutidos, mas eles estão, de alguma maneira, em movimento. Que é isso? Educação em movimento. Ela não pode ser estática. E ela precisa de um elemento fundamental que é acompanhamento. Então, relatórios, instrumentos de avaliação,
momentos de discussão entre os professores, diálogo, de quais possibilidades de atendimento e de suporte aos alunos precisam ser pensadas. Elas não podem ser de maneira alguma hierarquizadas. Ah, o professor tem que voltar, ou o professor tem que fazer isso, o professor tem que fazer aquilo. Em diálogo com os professores, será possível construir uma educação nesse momento, né, que se faz necessária a educação remota, e posteriormente, em cenários hipotéticos de retorno, será fundamental o diálogo com os professores, né? Quais as possibilidades de retorno? Quais protocolos? Quais formações? Que contextos escolares serão possíveis para a gente conseguir fazer um retorno gradual, pensado, dialogado e, de alguma maneira, reestruturar a educação e o currículo. Então, são essas as minhas colocações nesse momento, e mais à frente a gente pode fazer outras colocações. Muito obrigado, Natália, pelas suas colocações. Muito obrigado pelas suas colocações, Natália. Nós estamos caminhando já para o final do webinário sobre eficiência e aprendizagem em tempos de pandemia. Natália, você recebeu aqui inúmeras perguntas e eu gostaria que você pudesse, por gentileza, claro, nem todas as perguntas poderão ser respondidas, até devido ao tempo que nós temos, mas as perguntas que não serão lidas aqui serão encaminhadas posteriormente para o seu e-mail, para você poder responder. E eu queria fazer uma primeira pergunta, eu queria que você pudesse responder, por gentileza, de forma sintética, para a gente encaminhar logo a segunda, da ouvinte aqui, Suzana Alves, né? É importante a gente dar voz aos nossos ouvintes que se inscreveram para assistir ao webinar. A pergunta da Suzana Alves gostaria de saber o que você acha do preparo do professor regente para o aluno especial. Essa é uma questão assim, muito importante que foi colocada. Pela LDB, existe essa questão entre os professores especialistas e professores capacitados. Existe uma fragilidade enorme na formação dos professores, nesse sentido. Quando os professores recebem o aluno, a primeira coisa que se coloca mas eu tenho, a minha sala está cheia, eu tenho tantas questões, eu tenho que dar conta de um currículo e ainda tem mais um aluno especial dentro da minha sala. Como isso seria possível? A primeira questão e aí vale ressaltar, que quando a gente tem algum aluno especial, outros alunos com dificuldade de aprendizagem, a primeira coisa que a gente precisa pensar é em organização e reorganização de espaços escolares dentro de sala de aula que favoreça a aprendizagem não só do aluno com deficiência que a gente está recebendo, mas o outro aluno sem deficiência. E isso é uma discussão muito importante que precisa ser feita. Os professores, de modo geral, ficam com expectativas que o aluno precisa corresponder àquele currículo e eu preciso dar todo o conteúdo da matéria, e o aluno precisa correr atrás desses conteúdos. E essa é a questão fundamental. E aí, que precisa ser repensada e revista. A gente precisa organizar o conteúdo e os processos de ensino-aprendizagem para que todos compreendam, mas a gente precisa também colocar que possibilidades aquele currículo pode favorecer a aprendizagem do aluno. E é uma questão muito importante. Se o aluno ainda não desenvolveu a linguagem e a comunicação, se ele tem outras questões, se você coloca para ele que ele tem que seguir aquele currículo, automaticamente você vai empurrá-lo para uma situação de fracasso escolar.
Então, a gente precisa pensar em formas organizativas e um plano educacional individualizado que, de fato, atenda às necessidades de aprendizagem daquele aluno naquele momento. Então, é um currículo que precisa ser pensado para ele, mas não no sentido de individualizar e de particularizar, mas no sentido de atender as especificidades de aprendizagem. Em que momentos a gente pode fazer pontes com o conteúdo dialogar também com os interesses ali de aprendizagem daquele aluno e da turma. E aí eu trago uma questão muito importante, que é uma questão ainda pouco discutida na educação. Se fala, mas não se discute de uma maneira com muito maior ênfase, que é a questão do desenho universal para a aprendizagem. O que seria esse desenho universal, esse modelo, né, de desenho universal para a aprendizagem? São três elos e pontas que são fundamentais, que precisam ser trabalhadas nesse modelo de desenho universal. São as redes afetivas, o porquê da aprendizagem. Essa é uma pergunta que todos os professores deveriam se fazer. Redes de reconhecimento, o que da aprendizagem, e redes estratégicas, o como da aprendizagem. Então, a gente, nessa rede de afetividade e o porquê da aprendizagem, a questão fundamental é engajar os alunos, motivá-los, né? Entender os interesses. E ali precisa citar em loco as dimensões afetivas, estimular por meio de motivações e outras dinâmicas organizativas dentro do espaço escolar. Dentro dessa rede de conhecimento, né, o porquê e o que da aprendizagem, como reunir fatos e caracterizar o que vemos e ouvimos e lemos. Então, assim, o que a gente pode, dentro do conteúdo, organizar para a gente fazer de alguma maneira que aquele aluno ele reconheça ali, que ele faça sentido à escola e aquele conteúdo. E como, que é a pergunta fundamental que todo professor deveria se fazer. Como organizar espaços de aprendizagem que, de fato, sejam inclusivos não somente para os alunos com deficiência, mas para os alunos que estão ali na sala de aula com algum distúrbio de aprendizagem ou que têm alguma dificuldade de aprendizagem. Então, quando a gente fala de educação inclusiva, de atendimento às necessidades de aprendizagem, a gente não pode focar só no aluno com deficiência. Né? Outros alunos que não têm nenhum tipo que possa, de alguma maneira, dificultar a aprendizagem, eles, por alguma razão ou outra, eles podem se encontrar em fracasso escolar. Então, perpassa por entender quem é o aluno, organizar o tempo e espaço daquele aluno, porque o professor ele não pode, a cada 5 minutos, ficar dando uma folhinha para o aluno ficar quieto e ali ele poder ficar sentado, a turma quieta. O professor tem que estar em movimento. Organizar a turma, organizar o espaço escolar para que ele, dentro daquele espaço de sala de aula, ele consiga pensar. Ele consiga mudar, de alguma maneira, o curso da aula, a aula acontecendo. Ele consiga pensar ali quais são as dificuldades que estão emergindo, quais são as dificuldades, quais são os desinteresses que, de alguma maneira, estão ali presentes e que ele pode, de alguma maneira, reverter em interesse. Então, são essas formas organizativas que o professor, dentro de uma sala de aula, ele precisa pensar. A nossa sala de aula, volta a repetir, o nosso público é diverso. O aluno ideal, o aluno sem nenhuma questão, seja de ordem emocional, seja de ordem ali cognitiva, e seja de uma outra questão que perpassa ali pela questão da psicomotricidade, esse aluno não está na escola. Esse aluno ideal que a gente aprende e que a gente, de alguma maneira, estuda os teóricos, mas a gente não consegue dialogar com a prática e a gente não consegue entender quem é o aluno que de fato a gente está dando aula. Então, essa é a principal dificuldade. Quem é a pessoa que a gente está dando aula? Né?
o aluno que tem que é o aluno que tem que corresponder àquele conteúdo que não necessariamente perpassa por uma situação que de fato vai conseguir dialogar com as necessidades e interesses. Isso é muito mais, se isso é uma questão seríssima e aguda no ensino fundamental, no ensino médio isso se torna, e principalmente no ensino médio técnico, isso se torna uma questão muito importante para ser repensada. Né? Como a gente vai formar um aluno num curso técnico e ele precisa desses conhecimentos técnicos se a gente não consegue organizar de alguma maneira, as estratégias pedagógicas para a gente conseguir favorecer a aprendizagem daquele aluno. Então, são questões que a gente precisa repensar. Não é o aluno em si dentro de sala de aula, são as formas organizativas que precisam ser reelaboradas, repensadas. A dinâmica de sala de aula precisa ser repensada. Não é só o professor que é o único centro do conhecimento. Isso que essa quebra de paradigma que a gente precisa repensar. O professor ele não tem que estar correndo atrás de um conteúdo. Eu preciso dessa matéria, sem entender que ele, em algum momento ele vai precisar dar um passo atrás, né? Trazer outros conteúdos, outras atividades de interesses dos alunos para a gente conseguir dialogar e conseguir uma coisa que é fundamental, que é a interdisciplinariedade. Os conteúdos, as disciplinas, elas não dialogam. Cada uma dentro da sua caixinha, sem ter um diálogo. Então, isso também dificulta esse processo de ensino-aprendizagem. Então, é isso. A gente precisa formar, capacitar os professores em serviço. E essa formação, ela não pode passar por uma formação, que eu digo formação show. Botar 150 professores, 200 professores, 300 professores e falar, olha, a educação inclusiva é isso, 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 isso. A gente precisa formar professor, pequenos grupos, entender quais são as dinâmicas dos professores, das escolas, do bairro onde esse professor está, qual é o perfil de aluno que ele atende, qual o perfil de aluno, quais são ali as dificuldades de aprendizagem daquele aluno e a partir disso a gente entender quais são as necessidades de formação que esse professor vai precisar ter. Então, isso também é importante, pensar na formação. A formação em pequenos grupos, a partir também das dificuldades apresentadas pelos professores, né? E também do perfil do alunato, para a gente conseguir entender que formações seriam viáveis e possíveis para a gente dialogar melhor com esse processo de ensino-aprendizagem. Obrigado, Natália. Deixa eu fazer outra pergunta para você, por gentileza. É a pergunta do professor Israel Souza, ele é docente do Instituto Federal Campus Paracambi. Bom, eu acho que não sei se você respondeu essa pergunta plenamente, mas se você quiser falar um pouco mais, como você pode fazer em escolas, como se pode fazer, na verdade, em escolas que não tem um especialista na área? E uma outra pergunta do próprio Israel, já emendando com essa, você poderia dar exemplos de escolas com práticas exitosas, por gentileza? Bom, vou responder primeiro a exemplos de práticas exitosas. Em Nova Iguaçu, a gente, em conjunto com os professores, isso é fundamental. A gente fez formações no ano de 2018, formações mensais com os professores. Então, a partir das dinâmicas que eles iriam trazendo sobre algumas dificuldades pontuais, a gente foi montando as nossas formações. E a partir disso, a gente também foi criando os instrumentos de acompanhamento do trabalho pedagógico. E a gente conseguiu ser muito exitoso nesse sentido de além de aumentar o número de atendimentos nas salas de recurso, que passou de 300 atendimentos para 900 atendimentos,
a gente passou a acompanhar um dado que foi importante, que foi a permanência desses alunos no espaço escolar. E para citar um exemplo, a gente criou um projeto que foi o projeto Inclusão em Cores. Então, cada professor da sala de recurso, ele, em sua escola, ele promoveu discussões, diálogos sobre o que é inclusão na perspectiva do aluno com deficiência. E essas discussões, elas envolveram todos os alunos sem deficiência dentro da escola, professores, outros profissionais que fazem parte da escola. Então, assim, esse envolvimento com a escola, ele foi importante. E como resultado desse projeto, a gente fez um evento onde os protagonistas desse evento eram os alunos com deficiência. O que para eles, de fato, é inclusão? Isso é tão importante. A gente também trouxe para esse evento os responsáveis. Então, assim, trabalhar com projetos na rede de Nova Iguaçu foi muito importante, porque a gente conseguiu envolver as escolas na educação especial. A gente conseguiu tirar do foco que a educação especial é única e exclusivamente responsabilidade dos professores especialistas. Nós também promovemos formação com os orientadores pedagógicos, com os orientadores educacionais, criamos instrumentos de acompanhamento do trabalho pedagógico desses orientadores, promovemos diálogos, né, que foram muito importantes, buscamos parcerias com outras instituições, e essas formações, elas foram baseadas a partir dos relatórios de acompanhamento que os professores eles entregavam Secretaria de Educação, no setor de gerência da educação especial. E aí cito uma formação que foi a partir do levantamento dos alunos e dos relatórios dos professores. A gente conseguiu a parceria com o Instituto Benjamin Constant e a gente fez uma formação sobre baixa visão. Então, a equipe do Benjamin Constant veio à Secretaria Municipal de Nova Iguaçu e promovemos durante uma semana. O professor, ele foi liberado para fazer essa formação e ele fez essa formação em tempo integral durante uma semana com a equipe do Benjamin Constant. Então, essas parcerias intersetoriais também elas são importantíssimas. Então, respondendo a pergunta do Jael, buscar parcerias, né, é importante, e criar instrumentos de avaliação e acompanhamento e também de possíveis carências e lacunas na formação dos professores é importante para a gente entender quem são os professores, quem são os alunos, para a gente montar um projeto de educação inclusiva. Então, respondendo a pergunta do Israel mais específica, como organizar a escola, o instituto? A partir de um projeto. Buscar parcerias intersetoriais, entender qual é o perfil de aluno, entender qual é o perfil de professor, entender quais são as carências e necessidades de formação desse profissional e, a partir disso, criar espaços de diálogo sobre o currículo, montar um plano educacional individualizado, que é o PEI, para esse ser um instrumento de acompanhamento do professor. E assim, a partir desses instrumentos de acompanhamento, fazer avaliações e formações sistemáticas a partir dessas avaliações, dessas hipóteses, essas primeiras hipóteses levantadas pelos professores e a partir de um rigor metodológico
para conseguir verificar quais ainda são as fragilidades do currículo, quais são as fragilidades metodológicas e quais são as fragilidades de formação e capacitação que será importante para promover, de fato, a educação inclusiva. Então, é isso, é trabalhar por projetos, criar instrumentos de acompanhamento, criar instrumentos para você conseguir entender o diagnóstico da rede de ensino, ou do sistema de ensino, ou do Instituto Federal, quem são os alunos que tenham em público-alvo da educação especial matriculados no Instituto Federal, qual é o perfil, quais são as necessidades e dificuldades de aprendizagem desse aluno, quais são ali as fragilidades na formação desse professor, pensar num plano educacional individualizado, rediscutir o papel da avaliação, pensar em formas organizativas em diálogo com o professor, promover encontros desses professores. E aí, esses diálogos ou esses encontros com os professores, não necessariamente eles podem ser presenciais. A gente pode criar instrumentos de troca. Em Nova Iguaçu, é um instrumento de troca, e esse instrumento que a gente criou, que é uma rede, a gente criou um grupo de trabalho, onde os professores eles dialogam entre si, trocam experiências, trocam informações, trocam conhecimento. Então, essa rede de contato entre os professores, essa troca de informação, são um dos instrumentos que podem ser criados também para a gente socializar questões do dia a dia, do trabalho, e questões relacionadas em específico a questões pedagógicas. A gente também tem um trabalho muito específico e que a gente direciona para alguns alunos também, que é a introdução de algumas tecnologias assistivas que servem de recurso para os alunos. Então, essa é uma discussão importante que o Instituto precisa ter, a aquisição de alguns materiais em específico de tecnologias assistivas que podem contribuir para o processo de ensino-aprendizagem desses alunos também, a partir do perfil, a partir das necessidades que os alunos demandarem. Então, o fundamental é conhecer esses alunos e, a partir disso, montar um projeto e fazer o acompanhamento desse projeto e fazer parcerias intersetoriais, que é fundamental, porque assim você consegue buscar formações. Obrigado, Natália. Já passamos aqui do horário, né, estabelecido, 90 minutos, estamos caminhando para o final. Eu vou encaminhar posteriormente para o seu e-mail algumas perguntas aqui dos ouvintes que foram realizadas, mas infelizmente a gente não vai ter tempo hábil de você poder responder a tempo. Eu gostaria de citar, né, as pessoas que fizeram a pergunta para você: a Cláudia Mendes, Wellington Mota, Tatiana Almeida, Jorge Luiz, Daniela Zorguetes, Jéssica Oliveira, Daniela Marcelino, Márcia Cristina e Rosane Amorim. Natália, antes de passar a palavra para você e pedir, por gentileza, uma reflexão para todos os profissionais da educação, em tempos de pandemia, como a gente tem que na verdade, trabalhar com esse novo normal que nos apresenta, eu gostaria de fazer só um informe para todos que estão presentes aqui, vendo a palestra da Natália, que após o binário, né, os participantes que preencheram o questionário, que está sendo colocado aí no link abaixo de vocês, pela coordenação de extensão do Campus Paracambi, que será divulgado durante o evento. Já está sendo divulgado para vocês. Vocês receberão um certificado de participação, em carga horária de 2 horas, né? Então, o prazo para vocês poderem receber esse documento, certificado digital, é de 1 semana. Bom, Natália, eu gostaria, por gentileza, que você terminasse, por gentileza, essa brilhante apresentação sua brilhante palestra, e que nos trouxesse uma reflexão de que palavras você deixa todos os profissionais da educação sobre a questão da inclusão em tempos de pandemia. Como esse novo cenário são possíveis de serem construídos a partir desse novo normal, né? Um novo, entre aspas, normal. Por gentileza.
Bom, a palavra que eu deixo para os professores e que eu já venho falando há algum tempo, que é o cenário de redescobrir. É esse novo redescobrir da educação, esse novo redescobrir do fazer pedagógico e de pensar estratégias de atendimento. Então, nesse momento, o ensino híbrido, ele é uma realidade. Então, como professor, dentro desse novo cenário que a gente está vivenciando, ele pode pensar novas formas de produzir conhecimento, de organizar o seu trabalho pedagógico e de, fundamentalmente, manter o elo afetivo com a escola, que é o mais importante nesse momento. É manter esse elo afetivo, porque muitos dos nossos... a pandemia, ela veio e ela agravou ainda mais esse fosso que existe entre uma parcela da população que anterior à pandemia era vulnerável e na pandemia se tornou ainda mais vulnerável. Então, a palavra que eu deixo aos professores é redescobrir, se redescobrir nesse novo tempo. Repensar novas formas de aprendizagem e também se estende a todos os profissionais da educação. Os agentes de apoio, em outras redes se chamam mediadores, todos esses profissionais, esse novo redescobrir, esse protagonismo que a gente precisa o tempo todo ressaltar do professor. A gente precisa se compreender enquanto intelectuais e a gente precisa pensar sobre a produção do conhecimento, sobre novas formas organizativas para a educação, sobre novas estruturas de currículo que a gente precisa repensar, sobre o papel fundamental da comunicação, da informação, sobre uma questão que perpassa também pela afetividade. Então, são essas as palavras. Nesse novo redescobrir, a gente está se reconstruindo enquanto profissionais. São muitas coisas novas que foram, de alguma maneira, colocadas de uma maneira muito inesperadas e que o professor, de alguma maneira, dentro desse processo, ele está tendo que se reinventar. Então, é isso, é força, esperança e que a gente, enquanto professores e profissionais de educação, nesses tempos difíceis, nós estamos encontrando um caminho para a gente pensar e fazer educação. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, as perguntas. É muito importante sempre a gente discutir sobre esse tema da aprendizagem, sobre esse tema da educação. Não só para os alunos público-alvo da educação especial, mas para todos os alunos que, de alguma maneira, têm alguma dificuldade de aprendizagem. Obrigado, Natália. Deixa eu fazer umas considerações finais. Agradeço a coordenação de extensão pelo evento, pela organização e divulgação. Agradeço a Natália Araújo pelo aceite convite. Essa noite, uma palestra muito agradável e riquíssima de conteúdos. Eu quero agradecer a todos também, né, que participaram aqui da live com a Natália Araújo. E também convido, né, para vocês, já na semana que vem, também um evento organizado pela coordenação da biblioteca, conferir o certificado aos participantes, que é sobre a construção das identidades negras na educação. Né? Esse evento ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 30, às 17h30. Esse evento estava programado para ser às 18h, mas antecipamos para as 17h30, para vocês aproveitarem, né? A gente vai ter uma mini maratona de webinários. Então, às 17h30 vai ter construção das identidades negras na educação, né? E às 19h, aproveitando também, outro webinário da coordenação de extensão, que é a questão das guerras narrativas.
fake news e era da pós-verdade. O mundo atual na pandemia. Esse evento está programado para começar na próxima quinta-feira, às 19 horas. Outro evento que também será conferido o certificado aos participantes. Eu agradeço desde já a todos, né? Se a Natália me permitir, eu gostaria de encaminhar para vocês, por e-mail de vocês, um material da Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial, que é sobre a questão das pessoas com deficiência em tempos de pandemia, né? Como se trabalhar com a pessoa com deficiência, o aluno com deficiência, em suas diversas especificidades, né? E aí tem um link de várias universidades brasileiras que estão produzindo material informativo, cartilha, livros, e-books, artigos, para poder atender os alunos público-alvo da educação especial. Ah, Marcos, como que eu vou ter acesso a esse próximo webinário sobre a construção da identidade das pessoas negras ou sobre a questão das guerras narrativas e fake news? Como que eu tenho acesso a isso? Então, gente, olha só, eu peço por gentileza para vocês, se puderem, seguir a nossa página da biblioteca, tanto nas mídias sociais, lá nós divulgaremos esses eventos. Esse evento agora de construção das entidades, construção da identidade das pessoas negras na educação, nós vamos publicar daqui a pouco, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, se você quiser seguir a nossa página para saber os eventos que estão disponíveis, é Biblioteca IFRJ Cepar, no Instagram, Biblioteca IFRJ Cepar, e também tem no Facebook, Biblioteca IFRJ e Biblioteca IFRJ Campus Paracambi. Então, vocês seguindo nossas mídias sociais, vocês vão ter acesso a esses eventos que são organizados pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. Natália, meu muito obrigado. Marcos, antes só de terminar, desculpa te interromper, mas eu gostaria só de responder, porque eu estava vendo aqui no chat, e como a educação é especial, é dinâmico, então, para a gente não ser uma palestra tão da Rosângela Santos Reis, que eu achei uma pergunta muito necessária, que eu acho que a gente não poderia sair desse webinário sem essa pergunta, que eu acho que contempla muitos professores e é uma pergunta que angustia muitos profissionais de educação. Quando ela cita dos alunos com deficiência, que é com grande comprometimento, e que eles estão na escola. Essa questão ela é extremamente interessante. O perfil dos alunos público-alvo da educação especial, a gente tem um perfil de alunato que apresenta grande comprometimento. E o trabalho que a gente faz, e aí é importante ressaltar, né, o trabalho dos professores da sala de recurso, e é isso que é o processo de inclusão, né? Essa questão da adaptação das atividades, do horário e do espaço-tempo. Planejamento educacional individualizado, né? Quais são as necessidades reais de aprendizagem daquele aluno? E aí, eu posso citar, não sei se a professora ainda está aqui no webinário, que é o caso de uma aluna com transtorno do espectro autista, que tem grandes comprometimentos em diversas áreas, e que é possível a aprendizagem. E qual foi o foco do trabalho para essa aluna? Foi o currículo natural funcional. Então, quais eram as necessidades emergenciais dessa aluna que necessitariam de maior atenção e maior assertividade no trabalho? Então, todo o trabalho foi direcionado e pensado para as necessidades, as necessidades fundamentais para aquela aluna, para que ela conseguisse permanecer no espaço escolar com maior tempo, maior qualidade. Então, é isso. Quando a gente recebe um aluno com grande comprometimento, a gente precisa entender quais são as necessidades ali de forma mais emergencial. A questão de espaço-tempo e permanência dele na escola, que esse espaço seja de fato proveitoso, como a gente pode estabelecer o canal de comunicação com ele. Então, isso são questões que para além do currículo acadêmico, né? São questões que perpassam pela autonomia do aluno,
pela construção da linguagem, pela construção da comunicação. Então, quando a gente recebe esses alunos com esses perfis, a gente monta todo o planejamento educacional individualizado baseado nessas questões, com foco, no primeiro momento, no currículo funcional natural e fazendo a interface com o currículo acadêmico e com as necessidades ali de organização e reorganização do espaço-tempo. Então, volto a repetir como última palavra, todo aluno é capaz de se comunicar, todo aluno é capaz de aprender. Agora, o que, como e o porquê da aprendizagem que precisa ser rediscutido e repensado. Não nesse parâmetro da normalidade, mas sim no parâmetro do sujeito. Quem é esse sujeito que está entrando na escola? Quais são as necessidades e interesses desse sujeito? O que a gente, enquanto profissional da educação, pode trabalhar, organizar e estruturar para a gente conseguir dar o suporte pedagógico adequado às necessidades de aprendizagem desse aluno. Então, queria deixar como última resposta essa, porque essa é uma questão fundamental que não poderia passar sem ter essa resposta. É isso. Obrigado, Natália. Muito obrigado. Tem algumas pessoas, na verdade, né, perguntando qual é o link da biblioteca, ou qual o Facebook, né, na verdade, o link do Facebook e do Instagram da biblioteca. Então, gente, eu vou pedir para a coordenação de extensão, né, encaminhar para vocês, por gentileza, né, através do Israel, para vocês, né, o endereço das nossas mídias sociais. Né, e aproveitando também o ensejo, né, como eu falei anteriormente, será também informado, né, também aos palestrantes, materiais informativos para vocês, né, em tempos de pandemia, né, como eu citei anteriormente, a Associação Brasileira de Educação Especial, né, no Brasil. Então, tem algumas universidades que estão publicando material extremamente riquíssimo para trabalhar com o aluno no ensino remoto, né, a pessoa com deficiência no ensino remoto. Natália, eu agradeço muito, né, mais uma vez. Acho que agradecer 2 ou 3 vezes ainda é muito pouco pela sua contribuição brilhante essa noite aqui conosco, né, de uma forma muito participativa, muito enriquecedora no debate. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, que tiveram uma oportunidade de se dedicar 1h30, 2 horas do seu tempo para poder assistir essa palestra, que eu acho que é extremamente rica e vai trazer uma contribuição muito relevante para a sua formação. Eu agradeço a todos, eu desejo uma excelente noite para vocês. E Marcos, a diretora do Colégio Paul Harris, da Escola Especial de Nova Iguaçu, está presente também. Seria legal agradecer a eles também, aos professores do atendimento especializado que estiveram aqui conosco, os agentes de apoio também. Muito obrigada pela participação. Eu agradeço muito pelo contrário. Eu agradeço até pela lembrança, porque agradeço todos os profissionais de ensino de Nova Iguaçu, né, porque muitas das vezes, no senso comum, as pessoas pensam que profissionais de ensino são só professores. Não. É muito maior do que isso, né? Nós somos uma comunidade escolar, onde você tem um aluno, você tem um professor, você tem um agente de apoio da educação especial, né? Tem mediadores, tem bibliotecário, tem pedagogo, psicopedagogo, assistente social, médico. Então, assim, são várias especializações, né? São vários profissionais que montam, que organizam essa equipe multidisciplinar, né? Então, a educação inclusiva, mas a educação como um todo, tem que ter essa equipe, né? Essa máquina, né, funcionando com todas as suas peças para poder funcionar amplamente. Então, a educação, ela realmente acontece de fato quando todos esses agentes sociais, né, dentro do ambiente escolar participam. Falei alguma besteira, por favor, Natália, eu te dou mais 5 minutos para poder falar. Mas se não, eu fico extremamente agradecido a você, agradecido a todos, tá? Muito obrigado por todos estarem aqui e uma boa noite. Boa noite.